Tem muita gente preocupada. Eu acho assim que esse assunto é super importante. Acho que tem muitas pessoas preocupadas se isso vai chegar a um nível de contaminação como aconteceu na Rússia. Vocês acreditam que existe essa possibilidade ou não? Rapaz, a tendência é o confronto, porra. Tem cenários, a exceção, os cenários... Então vocês são pessimistas. O que você acha? Você que tá dentro do negócio lá. Eu, assim, sendo muito franco e tentando ser o mais abrangente possível, eu acho que tem uma discussão jurídica, né, e é até meio tentador, né, você entrar nos tecnicismos, né, e nas disputas jurídicas que podem ser travadas aqui e lá e tudo mais, mas eu acho que é impossível você dissociar o episódio, né, da Magnitsky da visão e do contexto mais geral do relacionamento do Brasil com os Estados Unidos, que passa por uma série de camadas, né? São as mudanças geopolíticas que o mundo atravessa. Relação pessoal de Bolsonaro. Relações pessoais, questões, preocupações contingenciais com alguns setores que os Estados Unidos consideram estratégico. Mas eu, quando olho as oportunidades ao mesmo tempo, eu acho que a gente pode sim reverter isso com alguma velocidade, sabe? Eu acho que tem tanto potencial de parceria, tantas áreas em que Estados Unidos e Brasil, só para pegar a palavra da moda, né? A ideia de nearshoring, né? De trazer, né, a produção para os seus vizinhos, né, para perto, pegando um pouco a experiência aí da confusão da pandemia. Eu acho que uma integração produtiva, pegando aí minerais críticos, ontem a gente até falava, não, brincando um pouco, de a mineração a gente não pode pensar como algo crítico também, né? A gente até fez essa analogia, mas eu acho que tem potenciais de parceria fantásticos entre o Brasil e os Estados Unidos que, na lógica de negociação, né, no estilo de negociação do governo americano, podem ter um efeito muito rápido e muito abrangente, entendeu? Para as outras áreas. Então você enxerga que o governo tá disposto a negociar, tá disposto a conversar? Eu acho que sim. Eu acho que tem dois pontos. Eu posso ser um pouco mais... Pedro, obviamente, tem que falar, tem que explicar da forma como traz isso, mas eu vou entrar na parte mais política disso. Primeiro ponto, tem uma coisa que a gente esquece. Os Estados Unidos é o maior investidor direto no Brasil. De muito longe. Não é a China. O maior investimento, assim, tipo, quase 10 vezes mais do que a China. E ao longo, se eu pegar a história, então é absurdamente mais. Os Estados Unidos foi o primeiro país a concordar com a independência do Brasil, só para entender o nosso relacionamento com esse país. Eu estou escrevendo um livro, estou finalizando ele, vai se chamar Os Arquitetos das Américas, que é o papel de Dom Pedro I, o papel de George Washington na construção das Américas. São as maiores democracias que você vai ter, principalmente consolidada por eles dois. Não, o imperador brasileiro, quando foi para os Estados Unidos, na exposição mundial... Era o Graham Bell ligando para ele, né? Não é qualquer um, que é o seu Dom Pedro II. Mas isso aqui é importante ser entendido, porque tem uma oportunidade política que é perigosa. O Lula vinha nos piores índices da história que ele está em relação às suas gestões. Suas três gestões. Ele estava nos piores índices da história. E ele está usando... É fácil, na lógica do outro, sempre colocar a culpa no outro, né? A culpa é minha e eu coloco quem eu quiser, né? A lógica do Homer Simpson, né? Que é assim, a culpa é minha e eu coloco quem eu quiser. Então, dentro dessa condição, você tem dois pontos. Um judiciário que cometeu uma série de irregularidades e segue cometendo. Esse inquérito que foi aberto inicialmente está em vigor até 6 anos. Ele foi para censurar uma revista. Censurar a revista Cruzoé. É o mesmo inquérito. Ele está em vigor há 6 anos. Se é policial, é policial, né? Você tem um fato e depois você tem um inquérito. Você não tem um inquérito e o fato entra no inquérito, não. Não existe isso. Tá? Esse é só um. Eu posso dar mais 10. Não, o inquérito é por prazo determinado, né? Eterno, não é isso? Não. Assim, é pelo Ministério Público, também tem que ter um titular, não poderia ser no Supremo. Mas que assim, tem um monte de irregularidade que viola direitos humanos. E o juiz pode ser parte? Não existe mais impedimento? Rule of law, devido processo legal. Acabou. Não, isso já acabou na época da descondenação, já tinha acabado ou não? Isso é direitos humanos, não sou eu que digo isso não, é a ONU que diz, a Declaração de Direitos Humanos da ONU que diz isso, tudo isso. E não é nem conteúdo, é projeto, você está falando de procedimento aqui. Isso é a base dos direitos humanos. Então assim, que o Alexandre de Moraes é um violador de direitos humanos, não há dúvida em relação a isso. E olha só a questão que você falou do investimento, você está falando que o estoque de investimento dos Estados Unidos no Brasil, pela CNI, é de 357 bilhões de dólares em 2024. Pessoal, é absurdo. Então, assim,
não tem há uma tentação do presidente Lula, obviamente, navegar todo o tempo para conseguir ganhar popularidade, a partir dessa popularidade esquecer isso aqui, pô, é trilhão, pô, não é dinheiro não de estoque, não. É porque é o seguinte, tem um livro... E há uma preocupação, e aí sendo justo com o vice-presidente Alckmin, há uma preocupação do vice-presidente tentar dialogar com os caras, assim, porque assim, o Lula delegou esse fato, o Lula delegou o diálogo para ele, mas bicho, em diplomacia, presidente fala com presidente. Manter o nível. Vice-presidente fala com vice-presidente. Não tem jeito, entendeu? O que o Trump quer, meu amigo, é que você sente na mesa com ele. Não foi Zé Mané que sentou na mesa com ele, não. Foi Putin. Foi o Putin. O Putin sentou. Foi lá na casa dele. Não fez um acordo. Meu amigo, uma semana depois, todos os grandes líderes da nação estavam sentados para falar sobre a Ucrânia e dizer, vamos armar a Ucrânia o máximo possível. E essa guerra vai acabar, porque senão nós de um jeito ou de outro. Ir pra porrada com você. Assim, a gente não tá brincando, não. Tá falando com a maior potência econômica do mundo, que na hora que ninguém diz nada, ele mandou um B-52 e destruiu toda a base de exploração nuclear do Irã. Não é qualquer cara. Depois de meses de assassinatos seletivos, né? Mas eu concordo com o Pedro que o potencial de resolução de conflito é claro. Mas o Trump só vai resolver esse conflito, amigo, se o Lula sentar na mesa com ele. Não, independente, além de sentar na mesa, ele já pediu, ele já deixou claro qual era a condição para começar a negociação, que era o fim desse processo para o Bolsonaro. Ele mencionou isso diversas vezes. A questão é essa. Lula quer o conflito. A Lula não pensa de maneira financeira, é o que tá lá no ponerologia política. Esses caras querem poder ou quer dinheiro? Você acha que Lula pensa em termos de poder ou de dinheiro? Se o ídolo dos caras é Cuba, eles querem o embargo, mantém o regime. O Gedel Vieira Lima tinha 51 milhões no apartamento dele porque ele ia pra Europa. Você acha que Gedel é um instrumento ou é a cabeça desse regime? Quem quer dinheiro... As coisas mais baratas na vida são pagas em dinheiro. É puta e ladrão e vagabundo que você paga com dinheiro. Esses caras são instrumentos do cara que tá na cabeça, quer saber de poder, não é isso? E esse materialismo dialético é do Marx, né? Pois é. Não, eu só vejo dois cenários. Eu só vejo dois cenários pra ter acordo antes da eleição. Um cenário é os caras aplicarem a lei, as sanções, aos oligarcas petistas. A Odebrecht, a JBS, bloquear os bens da JBS nos Estados Unidos rapidinho, eles fazem com o Lula, que eles fizeram com o Temer, não é isso? Tem que manter isso aí, não é isso? Lembra dessa gravação? Que eles Temer quase foi pra cadeia, não é isso? Se os bens da JBS nos Estados Unidos forem bloqueados, meu irmão, acaba essa discussão rapidinho, dos brancos, de todos os oligarcas ligados, como fizeram com a Rússia, não é isso? Era só o cara ser ligado com o governo, pegou dinheiro do BNDES, então você é ligado ao regime. Se eles fizerem isso, acaba rapidinho. E a segunda alternativa foram os atos preparatórios lá do Irã. Começar a ter um monte de assassinato seletivo de quem não quiser fazer o acordo. Aí a galera faz o acordo rapidinho, não é isso? Ah, você não quer fazer o acordo? Então você não é mais presidente, chão, não é isso? Caveira, não é isso? Ah, você não quis liberar o cara, morreu, não é isso? Polônio, como é que a Rússia gosta aí pra deixar a mensagem, né? Polônio com enriquecido, não é isso? Mas isso é péssimo. Mas isso é péssimo, Renato, porque isso vai impactar o João e isso que, se acontecer a esse nível de bloquear os bens do JBS nos Estados Unidos, não só, dos oligarcas petistas, não vai bloquear só o JBS, não, de todo mundo que recebeu o dinheiro desse governo, das empreiteiras que foram envolvidas com a Lava Jato. Mas quantos por cento do patrimônio da Odebrecht está nos Estados Unidos ou não? Assim, na regra do jogo hoje, o BNDES é possível ser usado, certo? Imagine que tem empresa séria. É possível. Me diga uma que conseguiu sem doação a ninguém. Me diga um cara honesto que não tem relação nenhuma com político nenhum que recebeu o BNDES. Aonde, velho? Tem cartão hoje, pra você ter uma ideia, tem cartão hoje que micro e pequeno empresário conseguem financiamento do BNDES. Sim, micharia. O taxista conseguiu um dinheiro do BNDES, beleza. Mas pela lógica, táxi, pela lógica, esse cara também pode ser punido, entendeu? É perigoso. Mas ele não é associado com o regime? Ele não é financiado pelo regime ou não? Sim. Esse cara, esse fudido microempresa lá tem coisa nos Estados Unidos, rapaz? Hein? Pois é, mas o banco ligado a ele tem, a base ligada a ele tem. Se a gente tem uma situação... Por que você acha que a Rede Globo demitiu a menina? O ativo da Rede Globo não teve exterior? Se a gente tem uma situação de juros, cara, se a gente tem uma situação de juros que já está alto, a possibilidade de nós já estamos pagando um juros absurdo, pô. A gente já paga um juro de 15%. Eu tô dizendo assim, eu falo isso com muita preocupação, tá? Eu tô falando isso comemorando, achando que... O juro é negativo. Não. O juro do Brasil é negativo, é baixo. Inclusive, essa foi a única mentira do pai Lula. A única coisa que ele disse que não fez. Ele prometeu baixar o juro, ele dizia que o Roberto Campos era criminoso, não é isso? O Campos Neto, ele é um vagabundo, é um juro inaceitável, era 10, agora é o maior desde 2002, não é isso? Essa é a única mentira, essa é a única coisa que o pai Lula fez, ele quis fazer o contrário, não é isso ou não? Mas ia mudar tudo. Mas isso lasca o pobre, isso lasca o investimento, isso lasca o dinheiro dos mais pobres. Cara, o prejuízo que pode causar a escalada disso e com a coisa pior. Um cara como o Alexandre de Moraes, ele vai dizer o seguinte, o judiciário é independente, eu vou triplicar, quadruplicar,
quintuplicar a aposta, que é o que ele tá fazendo. Cara, isso é muito perigoso, porque a gente não... Coisas que essa gente... Não, ele não tem mais nada a perder. Alexandre de Moraes não tem nada a perder, ele faz acordo nenhum mesmo. Ele expôs... Ele não vai fazer acordo, ele expôs o Gilmar Mendes ontem, só pra você entender. Ele expôs na gravação que ele apresentou ontem, que pra mim aquilo ali é fofoca pura. Aquilo foi ridículo, juridicamente ser feito. Não tem interesse nenhum ao processo daquele negócio. Um absurdo. Zero. Mas ele... processo tá falando que o de ontem, celular de Malafaia. O celular de Malafaia do Bolsonaro. Do filho dizendo que o pai é um covarde de merda da porra, né? Mas um ingrato. Cara, pelo amor de Deus, isso é um problema familiar. Lógico, não é coisa... Não, pô, mas uma relação de pai. Esse negócio... Triste, mas é um problema deles. E o Dallagnol se fudeu. Você lembra que, inclusive, tinha a gravação da dizendo que queria dar o tipo assim, várias coisas íntimas também da família de Lula, de putaria, de adultério, a porra toda, também foram colocadas. Não era devidamente. Teve isso ou não teve? Não teve uma putaria dessa? A mulher vinha dançar comigo, não sei o quê, não teve essa conversa ou não? Tá errado, hein? Tá errado. Absurdo. Tá errado tudo, Renato. Não é pra ser assim. Isso é muito de fofoca, pô. Você não é pra estar... Não, mas foi exposto de Lula também, a família, a putaria da família de Lula foi exposta ou não foi? Assim como um erro gigante do Toffoli não ter deferido o Lula e ir pro enterro do pai, do irmão dele, pô. Pelo amor de Deus. Vai pro enterro. Não, se ele tava na cadeia, se foda, né? Isso não. Não, é uma cadeia, ela tem até algumas autorizações você pode fazer. Pro seu enterro, pô. Pro enterro do irmão, do pai. Sim, e qual a desvantagem? Que cadeia que o cara vai fuder na cadeia, não vai visitar a gente? Isso é absurdo, porra. Não. Quem tá preso tem que se fuder, acabou, não é isso ou não? Sim. O cara fuder na cadeia, imagine, velho. O quê? Vamos agora pro próximo ponto.